A impermeabilização do alicerce ocorre em 3 etapas bem simples: o chapisco, o reboco e a impermeabilização, a aplicação do material impermeabilizante. E o que o chapisco e o reboco tem a ver com a impermeabilização? Então, Zé, tem a ver porque se você não tiver com uma boa superfície, se não tiver com uma superfície aí preparada para receber esse material, de nada adianta você aplicar o impermeabilizante, porque o desplacamento ou a trinca, ela pode prejudicar aí diretamente no desempenho do produto. Ah, mas para fazer esse processo é muito complicado. É bem simples, sim, Zé, a aplicação desse material e garantir que essa umidade não vá destruir a sua parede, trazer problemas estéticos e até problemas de saúde, com mofo, por exemplo, que vem surgindo aí nas paredes. E eu vou explicar aqui essas 3 etapas de maneira assim bem simples, e você vai entender qual que é o principal erro que é cometido aí na aplicação desses materiais, e você vai entender. Vou mostrar aqui na prática. Vamos lá. Eu tenho um tijolo aqui simulando o alicerce, simulando a viga baldrame ou o embasamento que vai receber essa impermeabilização. E as etapas quais são? É o chapisco, vai entrar com o chapisco, vai chapiscar. Legal, o chapisco aqui executado, vai entrar com a massa de reboco para garantir que essa superfície ela fique lisa, e aí depois entra com a camada de impermeabilização. Então está aqui 3 camadas, né? O chapisco, o reboco e o material impermeabilizante. Pode ser uma argamassa polimérica, enfim, depois ao final nós vamos falar um pouco sobre os produtos impermeabilizantes. Só que o erro, ele começa aqui na primeira etapa, que é a etapa do chapisco. Porque qual que é a principal função do chapisco? É criar uma superfície bem rugosa, tornar a superfície que segure o reboco, que vai ser a etapa subsequente. Só que, querendo executar aí com a máxima velocidade, o pessoal acaba executando o chapisco e logo em seguida executando o reboco. Isso no intervalo de tempo, você chapisca de manhã e de tarde já reboca. E aí o que acontece? O chapisco ele secou, porém ele não curou, e aí você reboca. E o que acontece? O chapisco acaba incorporando no reboco e tornando uma camada única. Isso quer dizer, não vai servir para nada o chapisco. Se você for fazer dessa maneira, utilizando os cimentos mais comuns, é claro, o CP2 ou o CP3, que é encontrado bastante na obra, você não sabe o que quer dizer esse CP2, CP3, vou deixar um link aqui no card, vou deixar na descrição também, que eu falo um pouco sobre cimento. E aí você vai entender que o CP2 e o CP3 são os cimentos mais comuns encontrados no canteiro de obra. Então se você chapisca, e mesmo que se você chapiscar de manhã cedo, por exemplo, vou chapiscar ali o alicerce na parte da manhã, que nem 8 horas, e daí no dia seguinte rebocar, acontece a mesma coisa. O reboco ele incorpora no chapisco e vira a camada única, e aí pode trincar, pode desplacar, e aí o impermeabilizante que vai estar em cima, o que acontece? Perde o serviço, perde o material e dá essas umidades que você está acostumado a ver. E é muito simples de ver. Dá uma rodadinha aí no seu bairro, no seu condomínio, comece a reparar nas casas. É impressionante a quantidade de problema com umidade que tem aí as casas. É um problema aí quase que crônico. Mas hoje você vai conseguir entender como é que funciona o processo e resolver de vez esse problema, não deixar que ocorra aí na sua obra. Então vamos lá. Para que o chapisco ele fique exatamente aderindo aí no tijolo, que ele realmente grude no tijolo, você utilizando um cimento CP2 ou CP3, você vai precisar esperar aí pelo menos uns 20 dias, 28 dias, até que esse cimento cure e aí sim a camada fique satisfatória. Só que ninguém tem esse tempo, né? Já pensou? O alicerce da casa, o processo de impermeabilização levar aí cerca de 2 meses e meio, porque você chapisca, aguarda 28 dias, usa o reboco, aguarda mais 28 dias e aí sim faz a aplicação do impermeabilizante. Não tem muito cabimento, né? Aí 2 meses e meio aguardando esse processo. Mas dá para fazer de forma correta e de forma rápida. A primeira coisa, a utilização de aditivos no chapisco. Isso quer dizer,
um material que vá fazer com que esse cimento grude melhor no tijolo. Aí você pode usar Bianco, você pode usar Chapiques, você pode usar Biancola. É só procurar aí na material de construção um aditivo para chapisco, que vai aumentar aí a cola, digamos assim, desse material. Outra coisa, a utilização do cimento CP2 e o CP3 vai demorar a cura. Eu sugiro a utilização do cimento Ari, cimento de alta resistência inicial. Além de secar rápido, esse cimento também dá cura rápida. Então aí em 24 horas você já vai ter uma cura satisfatória nesse chapisco. O preço é quase o mesmo ali, não vai dar muito prejuízo e o trabalho vai ficar bem feito. A mesma coisa eu sugiro na fase do reboco, que você utilize o cimento Ari. Apesar de eu não recomendar para grandes panos o reboco com cimento Ari, aqui nessa fase eu recomendo, porque ele me dá a cura rápida. E esse reboco, como ele vai ficar enterrado, ele serve aí para recepcionar a camada impermeabilizante, então não tem problema você usar ele. Você não tem problema você fazer um reboco, por exemplo, que vai ficar um pouco ondulado, que não vai ficar aí perfeitinho. Então dá para ser aplicado em cima do chapisco 24 horas depois, na utilização do cimento Ari com o aditivo, tá? E aí você pode aplicar com uma desempenadeira, por exemplo, a fim de garantir que a camada ela fique lisa, tá? Usando o cimento Ari, eu também sugiro que depois aí de umas 5 a 6 horas da aplicação, que você molhe, que você ague ele. Pelo menos uns 2 dias aí você aguando ele, aguardando uma cura satisfatória, você não vai ter nenhuma trinca e aí depois não vai dar problema na impermeabilização. Então aqui o chapisco de um dia para o outro, legal. O reboco aí uns 2 dias depois da aplicação. Então já temos aí 3 dias e depois sim a aplicação da camada impermeabilizante. E aí você está com um processo legal. Tá, para alicerces, vigas baldrames e embasamento, eu gosto de utilizar argamassa polimérica. Eu não sou muito chegado em manta asfáltica para esse tipo de serviço, apesar de que tem muita gente que usa, mas eu não gosto. Eu aplico a argamassa polimérica. E aí você encontra da Viapol, da Denver, da Vedacity, da Quartzolite, que são materiais legais que você encontra facilmente aí no mercado. Agora, na hora da aplicação do impermeabilizante, muita atenção. No primeiro fator, calor, tá? Se tiver um tempo muito quente, essas 4 marcas aí que eu falei, elas indicam a aplicação até 30 graus Celsius mais ou menos de ambiente e a superfície ela não pode estar superior a 25, 26 graus Celsius. Então esse dia de muito calor, a sugestão é que não aplique ou faça uma camada na parte da manhã. Então faça a primeira demão de manhã cedo e aí no finalzinho do dia, a hora que o tempo já está mais fresco, faça a segunda demão, a segunda camada. Porque daí você não vai ter problema de retração e de trinca desse material e você vai estar protegendo. Segunda dica aqui, você vai ver na embalagem a aplicação de demãos. Então tá lá 2, 3, 4 demãos. Só que isso vai variar bastante de acordo com a quantidade de material que está sendo aplicado. Isso quer dizer, se você for no manual, vou colocar ele aqui, você vai observar que todas as marcas ela indica uma quantidade de peso por metro quadrado. Isso quer dizer, se você tem uma superfície que é para consumir 4 quilos por metro quadrado, você tem que fazer a continha aí e ver a quantidade de material que vai ser utilizado. Então, se 1 metro quadrado, vamos dizer que esse material esteja pedindo 4 quilos por metro quadrado. E aí nesse metro quadrado você aplicou já 4 demãos e sobrou produto. Então você deve fazer a 5ª camada ou a 6ª camada até que esse material seja depositado na superfície, atingindo a quantidade de quilos indicado pelo fabricante. Isso também é importante. Não adianta você querer fazer com que o produto renda e esticar demais na pintura, que aí não vai resolver de nada. Beleza?
Terceira dica na hora da aplicação. Essas 4 marcas que eu falei indica umedecer a superfície na aplicação da primeira demão. Então não é para encharcar, pegar a mangueira, encharcar e fazer, aí deixar bem úmido. Mas sim você vem com uma brocha e um balde de água, vem molhando a superfície e vem aplicando o produto. Isso vai fazer com que o material, aí, vai fazer com que o alicerce não absorva demais, não absorva muito rápido esse produto, fazendo com que ele trinque, fazendo com que ele perca aí os polímeros. Ah, outra dica aqui que eu acabei esquecendo, isso vai lá no começo, na mistura dos materiais. A argamassa polimérica, ela é bicomponente, então ela vem na caixinha aí um líquido e um sólido, um pó, que deve ser feita a mistura aí por igual. Utilize o produto aí por igual, faça a divisão, utilize aí os 3, 4 saquinhos que vem aí de líquido para um saco do pó. E se puder utilizar um batedor que você coloca aí, pode ser na furadeira e ligue ele para que ele faça essa homogeneização, para que ele misture de maneira correta, é melhor. É melhor do que bater na mão, porque na mão fica aqueles caroços e pode prejudicar aí na qualidade final do produto. Beleza? Outra dica, e aí é a coisa que eu costumo fazer nas minhas obras. Após a aplicação aí da quantidade por metro quadrado indicada do impermeabilizante, eu utilizo aí uma emulsão asfáltica na parte superior, passando aí em todo o local onde foi aplicada essa argamassa polimérica, para dar uma proteção maior, porque a gente sabe que vai bater, que na hora do assentamento do tijolo pode dar aquelas pancadas, e para não ter problema de prejudicar a impermeabilização. E aí essa camada de emulsão asfáltica que é passada em uma única demão, ela ajuda a proteger o impermeabilizante que está embaixo. Tá vendo como é simples? O processo completo, correto, ele deve durar aí entre 4 a 5 dias para impermeabilizar o baldrame, para impermeabilizar aí todo o alicerce. É claro que depende muito do tamanho aí da casa que você está construindo, mas geralmente 4, 5 dias esse trabalho é para ser findado, é para terminar. E agora aqui um puxão de orelha que eu já vi acontecendo e não deixa acontecer aí na sua obra. Passar o impermeabilizante, passar a argamassa polimérica diretamente no tijolo. Isso é um erro enorme. Quer pular etapa, não quer deixar a superfície lisa e aí o pessoal do canteiro acaba executando diretamente no tijolo. Isso você vai perder material, vai perder o impermeabilizante, a grana aí que você investiu, e vai perder também a mão de obra da aplicação, porque a superfície ela tem que estar lisa. Então essas ondulações que tem no tijolo e até mesmo essas juntas que tem ligando um tijolo no outro, ela prejudica no desempenho da impermeabilização. Fechou? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like que nos ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, sugestões, estamos abertos aí. Maravilha? Muito obrigado e um grande abraço.